Muito bem, sejam todos bem-vindos ao nosso canal do YouTube, Instituto Gaudiya Vaishnava de Educação, pertencente a ISKCON. Meu nome é Mahakrishnanam e ao som do Pixies nós vamos investigar, comparar o pensamento ocidental, acadêmico, teológico, com a sabedoria dos Vedas, da Bhagavad Gita, do Srimad Bhagavatam, a porção Bhakti, a porção devocional nos Vedas, pela perspectiva, pela interpretação da escola da Sampradaya de Sri Chaitanya Mahaprabhu Gaudiya Vaishnavismo. Ok? O tema de hoje é bem interessante e eu convido vocês a virem comigo. Bhagavad Gita, escritura para a paz ou para a guerra? Então é um tema muito importante que deve ser esclarecido para o leitor, para o seguidor da Bhagavad Gita, para o estudante, para o pesquisador da Bhagavad Gita, a seguinte questão. Nós temos a figura normativa de Deus, que é Krishna. Krishna é a divindade suprema, Deus, de acordo com os Vedas. Todas as religiões colocam Deus como uma figura benevolente, misericordiosa, compassiva, bondosa. Os Vedas também colocam todos esses aspectos de Krishna. Mas esse próprio Krishna, ele vai estar apoiando a guerra, a batalha. Ou seja, a Bhagavad Gita acontece no meio de um campo de batalha, no meio da guerra, em Kurukshetra. E em vez de estimular a paz, ele vai estar estimulando o seu discípulo a lutar, a matar, e a matar parentes, mestres, pessoas queridas. Será que essa escritura ela vem trazer paz entre os homens? Então essa é uma questão muito curiosa. E é lógico, a Bhagavad Gita é uma escritura que promove a paz e pode ser mal entendida, pode ser mal deturpada. Acho difícil. E é exatamente isso que eu quero demonstrar aqui nessa videoaula. Como a Bhagavad Gita, ela é uma escritura que promove a paz, apesar de acontecer no meio de um campo de batalha, da guerra. Então eu venho trazer para vocês um verso para mostrar essa característica da guerra, da batalha na Gita, né? Que é o verso Dronancha Bhishmancha Jayadratancha Karnanta Thanyam Apiyoda Viram Maya Hatan Stvan Jahima Yadishta Yudhyasva Jetasi Rane Saptanan. Então o verso diz o seguinte: Drona, Bhishma, Jayadrata, Karna e os outros grandes guerreiros já foram destruídos por mim. Esses eram Maharatas, guerreiros formidáveis. Portanto, mate-os e não fique perturbado. Simplesmente lute e você derrotará seus inimigos na batalha. Então aqui Krishna está pedindo para Arjuna, seu discípulo e amigo, lutar contra Drona, que era o seu mestre, o seu guru de armas, contra Bhishma, que foi o seu avô, o seu preceptor, quem cuidou deles, quem educou-os na infância, e Jayadrata e Karna, que entram como grandes guerreiros. Então, será que essa é uma escritura que promove a paz? Será a Bhagavad Gita um livro, um cânone que estimula a paz ou a guerra? Então eu vou colocar Sim, aqui sou eu, estou com muita dúvida sobre esse tema, coçando a cabeça para entender essa questão tão difícil. Bhagavad Gita estimula a paz ou a guerra? Então agora vou colocar uma problemática para aguçar a nossa reflexão, levando em conta na história
tantos episódios de guerra e violência envolvendo ou sendo direcionado por princípios religiosos, ou as chamadas guerras religiosas, muitas vezes mal interpretados, como o conflito na Síria, os combates aqui na Irlanda do Norte, né, geralmente na região de Belfast, envolvendo a República da Irlanda e a Irlanda do Norte, envolvendo católicos e protestantes. Na verdade, o pano de fundo é interesse econômico. A Inglaterra, no começo da Idade Média, meteu a mão grande na Irlanda e queria anexar o território. Como o irlandês é muito raçudo, é uma personalidade muito forte, eles não aceitaram. Não. A disputa pela faixa de Gaza no Oriente Médio, envolvendo o Estado de Israel e os palestinos sem Estado, ou seja, judeus e muçulmanos, palestinos e israelenses. O conflito entre as ex-colônias britânicas, Índia e Paquistão, ou seja, a Inglaterra meteu a mão na Índia no século XIX, né? E depois o Gandhi fez uma bagunça misturando muçulmano com hindu. Questão de Bangladesh, Caxemira, etc. Confrontando hindus e muçulmanos. Os sangrentos conflitos na ex-Iugoslávia entre sérvios, croatas, kosovares e bósnios de denominações ortodoxas, católica e muçulmana. Os conflitos no Sri Lanka envolvendo hindus e budistas ou na Indonésia, além da crescente influência do Estado Islâmico, o radicalismo islâmico, né? E os combates na Síria são alguns exemplos de conflitos envolvendo de alguma forma a religião. As guerras envolvendo protestantes e católicos na Europa, a jihad, ou a atual ação do fundamentalismo islâmico. Na verdade, todos esses combates, eles têm como essência, como verdadeiro e real motivo, os interesses econômicos, como disputas de território, que contém petróleo, gás, urânio, diamante. A questão da religião é uma mera aparência. As religiões, em seu sentido profundo, promovem o bem e a paz. Mas pessoas ditas religiosas guerreiam em nome de religião para disfarçar seus interesses gananciosos, a sua cobiça. Agora essa questão, esse debate no meio acadêmico, né? Em um mundo aquecido por vários conflitos étnicos e religiosos, solapado pelo fanatismo e o terror, seria indispensável um livro, uma escritura sagrada, onde a figura normativa de Deus está incitando o seu discípulo Arjuna à luta, com o meio acadêmico projetando um diálogo, a questão do diálogo interreligioso que a Igreja Católica planta na década de 60 para que ela não caia no ostracismo, né? Projetando um diálogo entre as religiões, tendo a paz mundial como eixo temático de debate e resolução de conflitos, caminhando para estabelecer um ponto dialogal entre as religiões, o qual estimule o desenvolvimento de uma ética que proporcione paz ou uma cooperação religiosa em favor da paz. As religiões se juntando a favor da paz. Isso é positivo, sem sombra de dúvida, mas tem uma estratégia por trás. Tratando-se de um diálogo de obras, ou seja, cada religião tem a sua obra, a sua escritura revelada, envolvendo ações e colaborações comum em favor de um mundo mais humano e justo. Aí vem a colocação nossa, né, minha e do Lúcio Valera, Prabhu Lokachaksy, que foi publicado na revista Numen,
volume 20, número 1, de 2017. Nosso texto chamado Bhagavad Gita para a Paz ou para a Guerra, que é exatamente o tema dessa videoaula, que se reflete nesse artigo publicado. Então a gente escreve: a Bhagavad Gita, na qual a figura de Deus estimula a ocupação em uma guerra, não estaria ferindo e sendo reprovada em tal modelo analítico da questão do diálogo interreligioso? Qual seria a perspectiva da guerra e da violência na provada em tal modelo analítico? Qual seria a perspectiva da guerra e da violência na Bhagavad Gita? Então esse é o ponto central dessa pesquisa. Como a Bhagavad Gita, como Krishna vai enxergar a guerra e a violência, como a cultura védica enxerga a guerra e a violência. Então, já para deixar bem esclarecido, a ahimsa, não violência, como uma recomendação na Bhagavad Gita. Então, no verso 45 do capítulo 10, Krishna explica: inteligência, conhecimento, estar livre da dúvida e da ilusão, clemência, veracidade, controle dos sentidos, controle da mente, felicidade e aflição, nascimento, morte, medo, destemor, não violência, equanimidade, satisfação, austeridade, caridade, fama e infâmia. Todas essas várias qualidades dos seres vivos são criadas apenas por mim. Então aqui ele está colocando a não violência, a ahimsa, como uma virtude. Agora isso vai ficar bem mais claro no capítulo 13, que ele vai colocar a não violência, a ahimsa, como sinônimo de conhecimento, humildade, modéstia, não violência, tolerância, simplicidade, aproximar-se de um mestre espiritual genuíno, limpeza, firmeza, autocontrole, renúncia aos objetos de gozo dos sentidos, a ausência de falso ego, a percepção segundo a qual o nascimento, a morte, a velhice e a doença são condições desfavoráveis, desapego. Então, a ahimsa aqui é colocado como no patamar de uma virtude, né, de conhecimento, como sinônimo de conhecimento. E no verso 14 do capítulo 17, ele vai colocar a não violência como uma austeridade da seguinte forma: a austeridade do corpo consiste em adorar o Senhor Supremo, os Brahmanas, o mestre espiritual e os superiores, tais como pai e mãe, e em limpeza, simplicidade, celibato e não violência, especialmente para os Brahmanas, os membros da classe mais elevada da sociedade. Os ensinamentos da Bhagavad Gita conduzem à paz e não à guerra. No capítulo 2, o qual faz um sumário e introdução aos principais tópicos da obra, Krishna termina dando instruções diretas a Arjuna de como este deve alcançar paz, Shanti, através do controle dos seus sentidos. Abre aspas: aquele que não se perturba com o incessante fluxo dos desejos, que entram como os rios no oceano, o qual está sempre sendo enchido, mas sempre permanece calmo, pode alcançar a paz, e não o homem que se esforça para satisfazer tais desejos. Então, no verso 70 do capítulo 2, Krishna está falando de forma bem universal, bem abrangente para todas as pessoas, não só para os bhaktas, mas gyanis e yogis, que são do controle dos sentidos como chave para alcançar a paz.
Assim, de acordo com os comentaristas, apesar de existir uma batalha de fundo histórica, né, e a própria divindade estar incitando a participação em tal atividade beligerante, a mensagem central da obra não se trata de uma apologia, de um elogio, de uma conivência com a guerra e a violência, como uma espécie de tratado marcial, né, um livro de guerra, mas um processo disciplinar de despertar as qualidades primárias do ser, ou seja, um tratado de yoga, não de guerra. De acordo com a própria tradição, o espírito belicoso e a própria atividade marcial eram muito mais vistos com uma atitude desportiva e prazerosa para aqueles membros da classe guerreira. Então a gente tem que levar em conta, para poder entender isso, como é que alguém pode levar a guerra como uma atividade desportiva, né, como um prazer. Então, para que não existam anacronismos, a gente tem que entender que aqui a gente está numa cultura milenar de 5.000 anos atrás, e por isso o homem contemporâneo, 5.000 anos depois, o homem ocidental, ele pensa de maneira um pouco diferente. A gente vai tentar demonstrar isso, do que propriamente uma função nefasta ou hedionda, né? A guerra como horrível e todas as misérias, todo o horror que acontece na guerra, né? Esses acontecimentos naturais de uma guerra eram encarados de uma certa forma na cultura védica e são encarados de uma outra forma hoje pelo homem contemporâneo. Um teste de força, habilidade e coragem. Além de ser pautada em rigorosos princípios éticos, a gente vai ver isso mais para frente, princípios éticos de guerra estabelecidos nos Vedas. Então, passatempo com Jarasandha, que está no 10º capítulo, quando Jarasandha tenta invadir Mathura, a cidade de Krishna. Depois Krishna tem que se mudar, né, para Dwarka e construir um forte no meio do oceano. Isso é devido à influência de Jarasandha e depois do rei Yavana, que era Kalayavana, que vai ser morto por Mutyukunda. Então, esse passatempo, o Bhagavatam dá um vislumbre do que era o espírito Kshatriya, da relação do Kshatriya, do guerreiro de natureza, de guna karma, como ele se relacionava com essa guerra. No Bhagavad Purana encontramos a seguinte passagem, como se segue. Aspas, no campo de batalha, centenas de rios de sangue corriam dos membros dos seres humanos, elefantes e cavalos que haviam sido estraçalhados. Nesses rios, braços pareciam serpentes, cabeças humanas, tartarugas, elefantes mortos, ilhas, e cavalos mortos, crocodilos. Ou seja, extremamente poético, extremamente metafórico, mas ao mesmo tempo extremamente terrível essa visão de animais e seres humanos decapitados, mortos e o sangue espalhado por todo lado. Por outro lado, mesmo o homem do século XX, ele ainda tem uma relação muito excitante com a violência, né? O Quentin Tarantino, o cineasta norte-americano, ele demonstra muito bem isso em seus filmes, né? Como Kill Bill, Pulp Fiction. O cinema, basicamente, ele
se constrói, o cinema norte-americano, ele se constrói especificamente em dois temas, né? O sexo e a violência. Por quê? Porque a violência instiga, atrai, excita. Então a gente vê essa cena poética, metafórica dos personagens no campo de batalha, né? Das vítimas de um campo de batalha, as vítimas da guerra. Estou me lembrando daquele filme Resgate do Soldado Ryan, quando eles entram na praia logo no começo do filme, né? Então isso atrai. E ao mesmo tempo que é horrendo, também é atrativo. Vamos tentar ver como que a cultura védica enxerga isso. Mas o ponto é que esse affair pela violência ainda está na nossa cultura, ainda está no homem contemporâneo. Mas vamos ver que elas são vistas de maneiras difusas, diferentes na cultura védica e na cultura contemporânea. Continuando a leitura. Mãos e coxas assemelhavam-se a peixes, cabelo humano a algas, arcos a ondas e várias armas a moitas de arbustos. Os rios de sangue abundavam de tudo isso. Tá aí hoje em dia, né, os filmes os filmes de terror, os filmes de horror que exploram muito esse tipo de estética, né? Estética do horror, da violência. Rodas de quadriga lembravam aterrorizantes redemoinhos e pedras preciosas e ornamentos pareciam seixos e cascalho nos impetuosos rios sanguinolentos que despertavam, aqui vem o ponto-chave, despertavam temor nos tímidos e júbilo nos sábios. Aqui na nossa edição brasileira em português nós encontramos a palavra tímido e júbilo nos sábios. Então os sábios sabem a diferença entre o eu e não eu, entre o corpo e a alma. Vamos continuar vendo o verso. Com os golpes de sua... Aqui é a continuação do verso. Esse é o verso do capítulo 10, do canto 10, capítulo 50, versos 25 a 28. É o mesmo verso, é a sequência. Com os golpes de sua arma arado, o incomensuravelmente poderoso Senhor Balaram aniquilou a força militar de Magadendra. Então Magadendra é o senhor de Maga, que é de Jarasandha, que é um rei muito curioso que foi derrotado 17 vezes por Krishna e Balaram. E, apesar desta força ser tão imbatível e assustadora quanto um oceano intransponível, para os dois filhos de Vasudeva, os senhores do universo, a batalha era pouco mais que uma brincadeira. Então, o que Shukadeva Goswami está relatando aqui? Que apesar de ser uma cena horrível, medonha, nefasta, para Krishna e Balarama tudo isso era como uma brincadeira. Lembra-se que anteriormente foi falado, para os tímidos aquilo não era bem visto, mas para os sábios isso era enxergado com júbilo. Então a tradução de Swami Prabhupada para o sânscrito segue a tradução de Vishwanath Chakravarti Thakur. Eu comparei, são a mesma. Porém a passagem para Vartita, Bhiru Bhayavaha Mride Manaswinam Harshakari Parasparam, a palavra Bhiru suporta como primeira acepção a expressão temeroso e não tímido, ou medroso
e também covarde, isso de acordo com o dicionário Moner-Williams. Então, como a gente poderia traduzir que os medrosos, os covardes, viam aquilo com medo, né? Ficavam com medo dessa cena, né? Essa cena nefasta, hedionda, horrível de cadáveres, corpos, cabeças e rios de sangue. E os sábios sentiam júbilo, indicando o tipo de sentimento que é desperto em alguns. Já para aqueles determinados ou de mente forte, Manas Suinan, que Prabhupada traduz como sábios, era objeto de grande deleite e um folguedo de meninos, Vikirtan, para a própria divindade. Então aqui a gente vê que aqueles que são sábios, que têm uma mente controlada e forte, essa cena nefasta, essa cena horripilante da batalha, ela não é vista da mesma maneira uma pessoa que não tem a mente controlada, que não tem a mente forte. Especificamente por quê? Porque os sábios sabem que a alma nunca morre. O que morre é o corpo. É lógico que o elemento sangue, especialmente de acordo com o Pancharatra, de acordo com a cultura de adoração às deidades, o sangue é contaminado. Mas não é visto com temor, com medo, como aqueles que não têm conhecimento sobre a alma veem. Então aqui já se faz uma distinção bem interessante, né? Que a guerra, para aqueles que têm conhecimento, é percebida, é experimentada de uma forma, e para as pessoas comuns a atividade da guerra é experimentada de outra maneira. Um outro ponto que eu não vou me aprofundar agora é a motivação da guerra. Quais as motivações que levavam à atividade bélica na cultura védica e quais são as motivações que levam à atividade bélica hoje em dia. Provavelmente as atividades de guerra na era védica, os seus motivos eram muito mais justos, ao passo que os motivos de hoje em dia para levar exércitos e homens à guerra são muito mais injustos, são totalmente motivados por cobiça e ganância. A religião Dharma para um guerreiro Kshatriya. Lembrem-se que na cultura védica a sociedade humana é dividida em 4 partes: Brahmanas, Kshatriyas, Vaishyas e Shudras. Os Kshatriyas são os guerreiros. Eles têm propensão a lutar, a guerrear, assim como o samurai. Sim, a figura do guerreiro, do herói. Eles são treinados para isso e eles têm uma disposição psicofísica para isso. Eles têm o que os Vedas chamam de Guna, Karma e Vibhagashaha. Eles têm uma natureza estimulada pelos gunas, pelas qualidades que levam a esse trabalho, a essa atividade de guerrear. Eu me lembro muito bem da passagem de Krishna em Dwarka, e o próprio Jarasandha, para variar, ele tinha capturado mais de 20 mil reis para fazer um sacrifício. Então Narada Muni aparece e fala que Krishna tinha que libertar esses 20 mil reis porque eles eram devotos. Mas paralelo, ele também tinha que ir para Bassa para acompanhar a cerimônia Rajasuya, que ia ser executada por Yudhishthira Maharaj. Nessa cerimônia, Yudhishthira Maharaj queria glorificar, queria estabelecer Krishna como a divindade, como a suprema personalidade de Deus. Então, nesse momento, os yados, os jovens, estavam sedentos para ir para a guerra. Eles queriam ir para a guerra. Isso é uma atividade prazerosa. Assim como um jogador de futebol gosta de jogar futebol, de estar no campo jogando, para o guerreiro é muito prazeroso estar na guerra. Mas aí eu pergunto para vocês,
como é que os jovens norte-americanos na década de 60 sentiam em relação a ter que ir para o Vietnã combater. Será que eles estavam ansiosos para ir para a guerra do Vietnã? A sociedade em geral, os pais, a família, viam eles como guerreiros, como lutadores, indo cumprir o seu dever religioso? Ou viam como seu filho, como seu primo, como seu namorado, e eles não queriam perder essa relação? Como isso era visto na cultura americana da década de 60, que representa a cultura contemporânea? Então o espírito é muito diferente do kshatriya, do guerreiro, do herói na cultura védica, para o espírito de um soldado hoje em dia que está sendo obrigado a ir para a batalha, que vai passar por um monte de horror, vai sofrer um monte e está morrendo de medo de perder o corpo, de perder a vida, de morrer. Então, de acordo com a Bhagavad Gita, o ser humano não é igual em seus aspectos psicofísicos e na sua natureza de agir. Isso é muito bem explicado por Krishna já no verso 13 do capítulo 4 da Gita. E Krishna fala que esse sistema de Varnashram, essa divisão universal da sociedade, vem dele mesmo. Devido à influência de um modo específico na natureza, surge nossa aptidão para o trabalho. Dessa forma, a sociedade é dividida cientificamente em 4 classes, a saber, intelectuais e sacerdotes, os mais elevados, com a consciência mais próxima à pureza, à consciência original, líderes e guerreiros, já com a consciência um pouco mais turva, pelo modo da paixão, desejo de querer conquistar, dominar, liderar, sim, o guerreiro, o militar, o político, comerciantes e agricultores, os vaixas, banqueiros, etc. E os trabalhadores braçais, que são os shudras, que são influenciados pelo mal da ignorância. E seguir as diretrizes para cada membro da sociedade é Dharma. Então cada um desses membros, brahmanas, vaixas, kshatras e shudras, devido à sua natureza, ao guna que o impele, ele vai ter um trabalho, uma atividade específica no meio social. Então quando ele cumpre essa atividade social, isso é muito benéfico para a sociedade em geral, porque ele está sendo uma peça produtiva útil. Não confunda com o comunismo, por favor. Peça produtiva útil. Mas ele é um membro ativo na sociedade, e isso é muito bom para a sociedade, que funciona, que gira, e é muito bom para ele. Isso para ele é religioso, isso faz ele se purificar, isso faz ele avançar, isso é Dharma. Seguir as diretrizes para cada membro da sociedade, o seu dever prescrito, é Dharma, ou um princípio baseado nas escrituras pela qual eles podem avançar e evoluir. Assim, as qualidades com as quais um guerreiro, um kshatriya age são heroísmo, poder, determinação, destreza, coragem na batalha, generosidade. Geralmente os kshatriyas dão caridade, especialmente aos brahmanas. E liderança são as qualidades naturais das atividades dos kshatriyas. Então, aqui é Krishna falando, no verso 43 do capítulo 18. Aqui o verso 31 do capítulo 2. Swadharma mapicha veksha na vikampitumar-hasi dharmyadhi yudhat cheyo anyat kshatrayasya na vidyate. Considerando o seu dever específico de kshatriya, você deve saber que não há melhor ocupação para você do que lutar, conforme determinam os princípios religiosos.
Então, Dharma, essa função, cumprir a sua função em meio à sociedade, de acordo com as escrituras reveladas, isso é religião. Então a pessoa pode ir para os planetas celestiais, Swarga, desfrutar de prazeres materiais por muito tempo, por seguir essa religião. Lógico que essa é uma religião motivada, ou seja, uma religião interessada, com máculas, uma religião ainda material. E assim não há necessidade de hesitação. Krishna falando. Dharma Yuddha. Lembra que eu falei então que existem códigos de guerra, uma ética avançadíssima. Não é mera violência, não é uma violência descontrolada e cruel. Não, é uma violência totalmente pautada em ética, em princípios. Então, no combate, o combate não deve começar antes do sol nascer e deve terminar exatamente no pôr do sol. Depois que o sol se põe, os guerreiros vão se confraternizar, os guerreiros opostos. Assim como um jogador de tênis, ele vai apertar a mão e tem uma atitude de colega, né, com outro tenista. Da mesma forma, os guerreiros na época védica. Vários guerreiros não podem atacar um único guerreiro. 2 guerreiros podem duelar ou se envolver em um combate prolongado, somente se eles carregam as mesmas armas e utilizam a mesma montaria, a pé, um elefante, um cavalo, uma quadriga. Ou seja, se um guerreiro tem espada, ele vai ter que lutar com outro guerreiro com espada. Se o guerreiro tem uma massa, o outro guerreiro vai ter que usar uma massa. Se outro guerreiro está sem arma nenhuma e só tem os punhos, outro guerreiro também vai ter que lutar com os punhos. Nenhum guerreiro pode matar ou ferir um guerreiro que se rendeu. Aquele que se rende se torna um prisioneiro de guerra e um escravo, que é extremamente humilhante, tanto hoje em dia como naquela época. Por isso eu não penso que era comum eles se renderem, não. Eles lutavam até a morte. Nenhum guerreiro pode matar ou ferir um guerreiro desarmado. Nenhum guerreiro pode matar ou ferir um guerreiro inconsciente, que está desmaiado, né? Nenhum guerreiro pode matar ou ferir uma pessoa ou animal que não esteja participando na guerra. Já o cavalo da quadriga do guerreiro oposto, ele pode ser morto. Nenhum guerreiro pode matar ou ferir um guerreiro que está de costas ou se virou para longe. Nenhum guerreiro pode atacar uma mulher. Lembre-se a questão de Bhishmadeva com Shrikandi. É dessa forma que ganham, né? Que conseguem, os Pandavas conseguem assassinar, vencer Bhishmadeva. Nenhum guerreiro pode atacar um animal que não é considerado uma ameaça direta, certo? Um elefante que não esteja no exército oposto. As regras específicas para cada arma devem ser seguidas. Por exemplo, é proibido atacar abaixo da cintura na guerra com massa. Guerreiros não podem se ocupar em qualquer guerra desleal que seja. Ok? Então isso é descrito no Mahabharata, Shantiparva, se eu não me engano. Se vocês procurarem no nosso artigo, na revista Numen, ali vai estar dando a descrição do local exato no Mahabharata, mas eu não trouxe aqui, que é uma coisa mais direta, mais simples, né? Nossa vídeo aula. Mas quem quiser a referência, é só procurar no artigo da Numen. Felizes são os guerreiros que aparecem
para aqueles guerreiros que aparecem uma oportunidade de lutar. Então essa é uma frase de Krishna Bhagavad Gita. Se você vê esse filme, Os 300, que é um filme relativamente novo, muito do espírito do guerreiro espartano contém o espírito do Kshatriya, né? O Dharma para o Kshatriya é o de dar proteção aos mais fracos ou proteger o restante da sociedade. Para tanto, o uso da violência é considerado como um aspecto dhármico ou religioso, devido à sua função de manter a ordem e a justiça dentro do corpo social. Então, da mesma forma que existem policiais e exército, ou pelo menos deveriam ser esses órgãos da sociedade, da mesma forma eles existiam na sociedade védica. Em suas injunções sociais, Parashara Muni prescreve, aspas, os kshatriyas prontos para punir com armas na mão. Então, o kshatriya ele representa muito a suprema personalidade de Deus, né? Que muitas vezes a punição, o castigo é o elemento corretivo para retomada de consciência do indivíduo. Quando ele é castigado, quando ele é punido por seus atos desviados, abomináveis, então essa correção, essa punição, ela vem diretamente da personalidade de Deus. E quem representa isso é o Kshatriya, né? A figura do policial, né? Quando o policial leva o bandido para a cadeia e o castiga, o objetivo disso é que a alma ela volte para o caminho do bem, para o caminho da moral, para o caminho da retidão, que é o caminho que conduz a Deus. Os kshatriyas, prontos para punir com as armas na mão, protegem os cidadãos e, conquistando a terra de seus exércitos inimigos, deve governar com dharma. Então isso é de Parashara Muni, o pai de Srila Vyasadeva, Parashara Smriti, capítulo 1, verso 58. De acordo com Prabhupada, em seu significado ao verso 2, verso 31 no capítulo 2 do Bhagavad Gita, Prabhupada explica a palavra Kshatriya, né? Sua etimologia. Kshat significa lesado. Quem protege contra danos, Triya ou Trayat, é o Kshatriya. Então, Kshatriya é aquele que protege os cidadãos, as pessoas do reino, contra lesões, contra danos, contra exploramento, né? Quem são as pessoas que vão explorar? Ladrões, assaltantes. Então é função do Kshatriya punir essas personalidades, exterminá-las dentro do seu reino, né? Agora outra coisa é a questão. Arjuna sente compaixão por aquelas pessoas. Quando ele vai até o meio do campo de batalha, Krishna coloca a quadriga, ele vê quem? Bhishma, Drona, Karna. E essas pessoas eram parentes, primos, amigos. E ele sente compaixão. Como eu vou matar essas pessoas que são dignas do meu apreço? Quem, em sã consciência, mataria primos, tios, avós, professores? Nós devemos muita gratidão a essas pessoas. Como a gente vai matá-las? Então esse é o dilema de Arjuna, e como Arjuna era muito elevado, ele sente compaixão. Qualquer pessoa sensata, sensível, elevada, vai sentir compaixão e gratidão por essas pessoas. Então isso é normal, isso é universal. Qual cultura, qual sistema de moral iria apoiar a matança dos parentes, dos amigos, dos avós, dos preceptores? Nenhum sistema moral apoiaria isso. Então a compaixão de Arjuna é sinal de retidão, de consciência moral elevada. Mas exatamente isso, é esse dilema tão forte que Krishna vai aproveitar para questionar.
para colocar uma divisão entre moral mundana e moral transcendental. Krishna vai demonstrar que a moral de Arjuna é uma moral mundana. Por quê? Porque a moral de Arjuna ela está aplicada ao corpo. Uma moral material aplicada ao corpo dos parentes, dos amigos. Por quê? Porque quando se tem conhecimento, jnana, sobre a alma espiritual, Purusha e Prakriti, entende-se, realiza-se que a alma espiritual é eterna, é imperecível, ela não nasceu, ela não tem nada a ver com o corpo. O que ia ser destruído seriam os corpos daqueles guerreiros, daquelas pessoas amadas, mas a pessoa amada, a alma espiritual, não tem nada a ver com aquele corpo. Então Krishna vai colocar essa problemática, essa questão que está encravada na consciência humana, para mostrar que essa moral de Arjuna, apesar de ser muito elevada, é uma moral mundana, material, carente de conhecimento espiritual, jnana. Então Krishna quer elevar o seu amigo Arjuna e utilizar Arjuna como exemplo para toda a sociedade humana, para instruir toda a sociedade humana, que a moral transcendental é muito mais elevada e ela se aplica à alma, ao eu, e não ao corpo material, ou seja, dessa moral limitada que é a moral mundana, a moral que todos nós temos, que é necessária para vivermos no meio social, mas para a gente deixar esse mundo material, para a gente transcender, se elevar, nós temos que adquirir uma moral transcendental também, ou seja, de acordo com a natureza do espírito. E para isso a gente precisa ter conhecimento, jnana, do que é a alma espiritual, do que é o verdadeiro eu. Então, a compaixão de Arjuna era pureza ou fraqueza? Será que Arjuna estava agindo que nem o Scooby-Doo e o Salsicha, que são dois medrosos? Ou Arjuna estava agindo como um kshatriya de verdade? Então, no verso 3 e 2 do capítulo 2, Krishna fala: Klebyan, essa palavrinha, Klebyan, mais magama partha, naitat tvai upapadyate, kshodram mridaya daurpalyam, tyaktor krishna parantapa. O Senhor bem-aventurado, essa é a tradução do Winthrop Sargent, da Universidade de Nova York. Vejam como que esse verso pode ser traduzido. O Senhor bem-aventurado disse: de onde vem essa sua timidez? Vindo até você em tempos de perigo? Isso não é aceitável em você, não conduz ao céu e causa desgraça. Arjuna, não se torne um covarde, Arjuna. Isso não é adequado para você. Abandone essa fraqueza. Levante-se, Arjuna. Então, já no começo do capítulo 2, depois de Arjuna ter argumentado tanto e ter dado tantos argumentos de cunho social, moral, baseado em tradição, em religião, Krishna fala isso. Ele está sendo um covarde argumentando dessa forma. Por que Krishna está sendo tão agressivo com Arjuna? Por que o professor, o guru, às vezes dá um chacoalhão forte no aluno? Para despertar conhecimento. Compaixão de Arjuna, pureza ou fraqueza? Arjuna, motivado por compaixão e outros sentimentos, queria evitar a luta e renunciar à sua performance inerente, o seu swadharma, o seu dever de guerreiro. Porém, tal atitude, de acordo com os Vedas, não seria nobre, mas sim transgressora e imaculada. Então, de acordo com o verso 33, Krishna explica isso. Ao passo que não era nem o dever social de Arjuna, e este não tinha qualificação psíquico-física, adhikara. Isso é explicado no verso 47. Para um renunciante, porque Arjuna queria o quê? Para ele não matar os parentes
Drona, Bhishma, entre outros, ele tinha que renunciar, e como renunciante ele ia viver como um mendigo, um mendicante, um sannyasi. Mas ele é um kshatriya. O kshatriya precisa de terras, precisa de liderança, ele precisa da guerra. Ele jamais ia conseguir ser um mendicante pacífico. Ele tem a natureza de sim, agir como um guerreiro. Dessa forma, como seu coração não estava livre de todos os desejos materiais, porque ainda estava pensando no bem-estar dele, né? A meta é abandonar todos os desejos, todos os pensamentos egoístas de bem-estar e de prosperidade e se entregar total, exclusivamente para Krishna, para Deus. Ser um instrumento divino, satisfazer única e apenas a vontade de Deus e não mais a nossa vontade. E ele tinha uma disposição específica na estrutura social varnashram. Se, contudo, você não executar seu dever religioso e não lutar, então na certa incorrerá em pecados, em adharma, em transgressão, por negligenciar seus deveres, e assim perderá sua reputação, sua honra de kshatriya. Se, em nome de uma atitude compassiva e um sentimento de preocupação com o bem-estar dele e dos outros, Arjuna abnega-se à batalha e à violência. Mas daí sim, este ocorreria em um ato de violência, por estar traindo sua própria natureza, seu swadharma, e propensões, apesar de serem momentâneas, tornando-se um impostor, um mityacharya. Lembra-se, é o verso 6 do capítulo 3 do Bhagavad Gita. Ele estaria agindo em pecado, papa e irreligião, de acordo com os códigos morais védicos, Dharma Shastra. Como também conclui o próprio Krishna na Bhagavad Gita. Aquele que restringe o sentido da ação, porém cuja mente continua nos objetos dos sentidos, de certo ilude a si mesmo e é chamado de impostor, um pretender, mityachara. Então, passividade, paz e amor para Arjuna não ia dar certo. Imagine um policial vindo com um discurso de paz e amor diante de um ladrão totalmente enraivecido. Ei, ladrão, fique tranquilo, paz e amor. Será que isso ia funcionar? Shreyan swadharmo viguna paradharmatsu anushtitat swabhava nyatam karma kurvan napnoti kilpeshan. É melhor alguém dedicar-se à sua própria ocupação, mesmo que a execute imperfeitamente, do que aceitar a ocupação alheia, executando-a com perfeição. Os deveres prescritos conforme a natureza da pessoa nunca são afetados por reações pecaminosas. Mas então a Bhagavad Gita apoia a chacina dos próprios parentes? E quanto às consequências sociais e tudo mais? Estamos em pânico. Krishna encontra em tal argumentação a situação mais oportuna para explicar ao desolado Arjuna sobre o conhecimento mutável das coisas sensíveis. Então, se Arjuna se ocupasse na batalha de Kurukshetra, o que aconteceria? Aconteceria que os membros mais velhos seriam mortos, as mulheres ficariam desprotegidas e surgiria cultura de Varnashram, de Varna Sankara, que é progênie indesejável, ou seja, pessoas que se tornariam um distúrbio para a sociedade.
Então ele previa tudo isso, esse colapso social. Além dele ter que ir para o inferno, além do reino que estaria manchado de sangue, etc, etc. Então, de um ponto de vista material, baseado nesses excelentes argumentos de Arjuna dados no primeiro capítulo, excelentes argumentos, mas de um ponto de vista material, mundano, baseado na identidade do eu como corpo, eles são falíveis. Então Krishna vai mostrar que além do conhecimento mundano e empírico, existe um conhecimento além, metafísico, transcendental. Então Krishna vai usar essa situação excelente de apego ao corpo, justificável, mas vai mostrar que essa justificação de apego ao corpo, a tradição, a família, a sociedade, é na verdade um empecilho para a alma, que Arjuna teria que conhecer a alma para se libertar de tudo isso. Tal ensinamento é o denominador comum e fundante de um empreendimento espiritual. A obtenção de verdadeiro conhecimento, que é a discriminação racional entre as identidades temporárias que a alma ou eu assume dentro do teatral ciclo de nascimentos e mortes. Lembre-se, a argumentação de Krishna para refutar esses argumentos de cunho material, sociológico, antropológico dados por Arjuna no primeiro capítulo são os argumentos dados por Krishna no capítulo 2, dos versos 13 ao 30, onde ele vai falar sobre a alma, e nos versos seguintes. Então no capítulo 2, Krishna vai falar sobre esse conhecimento transcendental, Jnana. Ele vai falar também sobre karma, Jnana e Bhakti. Nos versos 40, nessa rodada de versos, eu vou falar sobre Bhakti também. Ok. Em diversas espécies de vida que a alma ou eu assume dentro do teatral ciclo de nascimentos e mortes. Em diversas espécies de vida, ciclo de nascimentos e mortes, né, a roda de Sansara, da identidade real, eterna e imutável do ser, ou seja, separar o ciclo de nascimentos e mortes da identidade real do eu. Do eu que tem identidade eterna e imutável, afirmando a inevitabilidade da destruição do corpo. Mesmo se Arjuna não quisesse participar da guerra, o corpo ia ser destruído. Os corpos de Bhishma, Drona, etc. seriam destruídos. Ou das respectivas formas que assumem os elementos materiais. A relação aos elevados argumentos sociológicos e religiosos que Arjuna dera, Krishna explica. O Senhor disse: você, enquanto lamenta-se pelo que não é digno de lamentação, esse é o verso 11, né? Põe-se a falar palavras cultas, ou seja, filosoficamente, filosofia no ponto, filosofia contemporânea, no ponto de vista antropológico, sociológico, religioso, são palavras muito elevadas, muito cultas, meu querido Ashna. Porém, sábios são aqueles que não se lamentam pelo corpo grosseiro ou sutil. Então Krishna está dizendo o quê? Que apesar de Arjuna dar esses argumentos, que parecem ser palavras muito cultas, na verdade o que ele estava fazendo era para Jalpa, para Agavadans, Chabasa, assim. Porque quem tem conhecimento, quem tem Jnana, quem é sábio, ele não se lamenta pelo corpo, nem pelos vivos, nem pelo morto. Porque quem vive, no sentido empírico, é o corpo, e quem morre é o corpo. A alma está além desse viver e morrer do corpo. Ela está além do corpo. Está além do corpo grosseiro e sutil, de acordo com a tradução de Vishwanath Chakrabarti Thakur. Então, com esse verso, Krishna dá um tapa com uma luva de película no rosto
de Arjuna, esbofeteia Arjuna. Você está achando que você é muito culto, que você é muito inteligente? Inteligente é aquele que não se identifica com o corpo, meu filho. Esse é inteligente. Então vamos lá ver o que é ética mundana versus ética transcendental. Um dos propósitos para Krishna pedir a participação de Arjuna na batalha é de cunho didático, de elevar a consciência de Arjuna atrelada a uma moral mundana, presa aos conceitos e conexões relacionadas a uma identidade temporária e relativista do eu, ou seja, eu sou João, eu sou Maria, eu sou brasileiro, eu sou kardecista. Tudo isso são identidades do corpo. Eu sou filho de fulano, eu sou pai de ciclano. Todas essas relações também são... Essas relações estão relacionadas ao corpo. Então, Krishna queria que Arjuna saísse dessa plataforma, que todos nós nesse mundo estamos, ou pelo menos a grande maioria, para que a gente se elevasse à plataforma espiritual, com conhecimento, com consciência transcendental. Dessa forma, considerando a ótica metafísica exposta na obra, aqueles corpos de guerreiros fatalmente iriam ser destruídos, quer Arjuna se ocupasse na batalha ou não. A morte é certa, independente da presunção de nossa participação. Mesmo se a gente ficar dentro de um quarto, se protegendo, recluso do mundo, a gente vai morrer. Não existe nenhuma maneira, se eu posso afirmar de maneira axiomática, categórica, a partir do momento que você adquiriu um corpo material, não existe nenhuma maneira de você evitar a morte. E a verdadeira identidade dos guerreiros, a alma espiritual, jamais poderia ser aniquilada. Bastava o príncipe Pandava conhecer tal discriminação para seu pesar se esvair e poder agir em Karma Yoga com determinação, ocupando suas habilidades marciais, seu Dharma, a favor da satisfação de Deus, e não fugir da batalha a favor do que ele achava correto, baseado no conhecimento do corpo. Para aquele que nasce, a morte é certa, e após a morte, ele voltará a nascer. Portanto, no inevitável cumprimento de seu dever, você não deve se lamentar. Ou seja, simplesmente mate e não fique aí choramingando. Todos os seres criados são e manifestos no seu começo, manifestos no seu estado intermediário e de novo e manifestos quando aniquilados. Então, qual a necessidade de lamentação? Ou seja, a morte é inevitável, quer você coopere com a batalha ou não. Porém, se você cooperar com a batalha, se você agir na batalha, que é o seu dever como guerreiro, fazer o seu papel e oferecer o resultado para mim, para Krishna, para Deus, para o Deus Supremo, isso é Karma Yoga, isso vai levá-lo à conexão, à união comigo, Krishna. Então, concluindo, de acordo com a Bhagavad Gita, devido à dimensão ôntico da realidade fenomênica ser dual, corpo e alma, o sujeito também é encoberto por tais dualidades. Dessa maneira, paz e guerra sempre vão conviver entrelaçadas continuamente. Ou seja, se vocês acham que vai existir uma época que vai haver paz, ou seja, a tentativa clássica, a tentativa inconsciente do ser humano buscar pela paz, ou seja, de trazer o reino de Deus para cá, o único lugar que existe paz perene é no mundo espiritual, os planetas Vaikunthas, sem ansiedade. Agora, querer trazê-los para cá é impossível. O caminho correto, o caminho lógico, o caminho certo é a gente se esforçar para ser transferido para o mundo espiritual. Mas querer trazer o mundo espiritual para cá, esse é um erro clássico, é um engano clássico da alma condicionada.
sendo que a mensagem central da Gita é algo mais fundamental, algo que tem um alcance universal na perspectiva total de que a questão da guerra e da paz são apenas um problema entre muitos outros, ou seja, o problema está no mundo material. A gente tem que encontrar o método, o processo para sair dele. Além disso, como previsto pela Gita, a guerra não é incompatível com uma vida de paz e justiça. Então isso é de acordo com o professor Upadhyay no ano de 1969. Eu não me lembro o nome desse artigo, mas trata dessa questão da guerra no Bhagavad Gita. Aqui, de acordo com Francis Clooney, esse Clooney, se não me engano, salve meu engano, esse Clooney foi... não é o George Clooney. Esse Clooney foi orientador de Krishna Kshetra Maharaj em sua dissertação ou tese em Oxford. Dessa maneira, a batalha era considerada moral, justa e religiosa de maneira circunstancial para Arjuna do ponto de vista da cultura védica, sendo que a grande violência com relação à questão identitária ocorreria se Arjuna não lutasse. Lembrando que a batalha pode ser metafórica, sendo um ensinamento sobre a transformação interna do guerreiro, em que a descoberta da autoidentidade é acompanhada pela erradicação da raiva, medo, ganância e ódio e da sensação da prática de dividir o mundo entre inimigos e amigos. A verdadeira batalha é a luta da mente para controlar os nossos sentidos. Shila Prabhupada aqui, Jai, Hare Krishna. This is the end. Então, muito obrigado a todos pela atenção, pela paciência. Esse tema da batalha, da guerra envolvendo a Bhagavad Gita e Krishna é muito intrigante. Se vocês tiverem qualquer dúvida ou comentário, por favor, postem aqui embaixo e deixem um joinha, deixem o seu like e se inscrevam no canal para vocês receberem mais videoaulas como essa no futuro. Muito obrigado pela atenção. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Hare Krishna e tchau!